palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 1, verso 4 e 5, vai dizer: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, eu te escolhi e designei profeta às nações. Senhor Deus grandioso e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, meu Pai, com esse privilégio maravilhoso, grandioso e também temeroso que é de trazer a Tua palavra, Pai. Eu te peço, meu Pai, neste momento que o Senhor venha falando, Senhor, não só ao coração da sua igreja, mas ao meu coração, assim como já tem falado, continua falando, Senhor. Continua me ensinando, continua ministrando, meu Pai, dentro de mim, para que eu possa carregar aquilo que o Senhor quer que eu carregue, para que eu não venha me colocar onde o Senhor não quer que eu me coloque, para que eu venha, meu Pai, quando trazer a Tua palavra, trazer aquilo que eu vivo, e não apenas, meu Pai, que eu falo. Então, em nome de Jesus, venha falando comigo, fale com a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, que os corações aqui nessa noite sejam terra férteis para ouvir a Tua palavra, que todo, meu Pai, espírito, meu Pai, que venha roubar, meu Pai, ladrão de palavra, venha cair por terra agora em nome de Jesus, que todo problema, meu Pai, que venha, meu Pai, querendo nos importunar durante esse culto, que venha cair por terra agora em nome de Jesus, que a sua calmaria venha parar sobre esse lugar, que o seu Espírito Santo venha encher esse lugar, ao ponto que não vamos se preocupar com amanhã, com o depois do culto, mas vamos se preocupar unicamente em meditar na Tua palavra e ouvir da Tua palavra. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua glória, eu creio que o Senhor já está fazendo isso no nosso meio. Então venha, meu Pai, trabalhando na mente e no coração dos nossos irmãos, para que, meu Pai, eles venham ter a sua paz que só o Senhor dá, a sua paz que o mundo não tem para dar, mas o Senhor tem. Então nos dê essa paz neste momento, para que podemos, meu Pai, meditar na Tua palavra. Em nome de Jesus, é assim que oramos e já agradecemos. Amém. Amém? Irmãos, estão desanimados, hein? Amém? Amém. Glória a Deus. Não desanima não, irmão, senão o pregador desanima também, aí fica difícil. Aí não sai daqui, não sai daí. Bom, mas o que eu aprendi com esse livro de Jeremias, e o que eu queria passar, e o que o Senhor falou ao meu coração, é sobre simplesmente chamado. O chamado de Jeremias. Começa aqui, vou ler na NVI. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e separei e designei por profeta às nações. Então, o Senhor, a sua chamada, é a primeira coisa que eu quero que você já pegue aí, desde agora. A sua chamada precede a sua existência. A sua chamada, ela vem muito antes da sua existência. Você pode falar para mim, mas só Jeremias está falando isso aí, mas Isaías no 49:1 vai dizer: antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção sobre o meu nome. E em Salmos vai dizer: tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe. Então, o que eu entendo através da palavra do Senhor é que o nosso chamado, o meu chamado, o seu chamado, precede a nossa existência. Nós fomos chamados antes de nossa mãe nos conceber. Então, a primeira coisa que você tem que parar de fazer, parar de se vitimizar e falar que você não é um nada, que você não tem propósito, que você não tem chamado, porque você tem chamado antes de você nascer, o Senhor já te chamou. O Senhor já te escolheu. Então tira isso da tua mente, que é uma mentira do inferno, que venha tentando te perturbar, falando que você não é nada, que você não nasceu para nada, que você não presta para nada, porque o Senhor está falando hoje que Ele já te escolheu antes de você nascer. Então Ele já tem um propósito para você antes de você nascer, mas esse propósito vai se cumprir a partir do que eu e você se posicione. Glória a Deus. Eu não sou muito de pregar em pontos, mas essa mensagem eu acabei pegando e criando em pontos. Então, o primeiro ponto é: o seu chamado antecede a sua existência. Você já foi chamado antes de você nascer. Isso é muito poderoso. Se você não entender isso, meu Deus, você tem que entender isso. Você foi chamado por Deus. Você foi anotado ali no caderno de Deus que você já tem um propósito para essa vida. Você não é uma pessoa inútil, não. Para o reino de Deus você vale muito. Mas só que nós ficamos se preocupando muito com o que os outros vão pensar. Nós ficamos se preocupando muito com o que o outro vai falar. Nós ficamos se preocupando muito, vai falar, mas olha só o tipo desse irmão, ele vem de terno, ninguém usa terno na igreja. Eu não estou nem aí, eu estou aqui porque quando eu venho trazer a palavra, eu me coloco como um sacerdote de Deus, então eu quero me entregar o meu melhor para Ele. Você tem que tirar da tua mente o que os outros vão falar. Não importa, irmão, se Deus que te chamou, se levanta e vai fazer. Ah, mas os outros vão falar que é loucura, e daí? Foi o Senhor que te chamou? Você acha que Ele é mentiroso?
Você acha que ele te chamou à toa? Você acha que você está ficando doido? Se resolva, irmão. Se Deus falou, ele é fiel para cumprir. Entenda, o seu chamado está aí, só basta você aceitá-lo. Segundo ponto, para a gente ser rápido que nós temos a Assembleia. O segundo ponto que eu tenho é, todo chamado inventa desculpa. Porque como a Carol já ministrou, é engraçado que todo aquele que é chamado, ele não quer o chamado. Por quê, irmão? Porque ele sabe o peso da responsabilidade. Ele sabe como que é difícil. Porque ele tem um zelo no coração dele, então ele sabe como que é difícil. Com as coisas que podem acontecer. Então ele pega e fala, não, eu não quero, escolhe outro. Eu não nasci para isso, sendo que Deus está falando, você já nasceu antes de você nasceu para isso. Não, mas Jeremias vai falar o seguinte, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Ele vai falar para Deus. Deus acabou de falar para ele, eu te chamei antes de você nascer. Você vai me falar agora que você é muito jovem. Todo chamado inventa desculpa, que nem Carol ministrou. Moisés inventou uma desculpa, ele falou, eu não sei falar, sou pesado de língua. Isaías fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Mas a gente tem que fazer igual Isaías fez também. Como? O Senhor pegou a brasa do altar, colocou no lábios dele e falou, está purificado. Aí o Senhor, só para testá-lo, falou, quem enviarei? E quem irá por nós? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Nós temos que pegar essa visão. Beleza, você reconheceu que você é um falho, que você é um fraco, que é maior do que você aquilo que Deus está te falando, já é o primeiro passo. Agora, deixa que Deus trabalhe e faz o resto. Porque não é visando a sua capacidade, é visando a Ele. Não é visando aquilo que você carrega, é visando aquilo que Ele carrega. Por isso que todo o nosso chamado parece ser muito maior do que nós. Eu recebi uma resposta de chamado que eu falei, não é possível. Não tem como, a conta não fecha. Não vai dar certo. Foi onde que o Senhor começou a me falar a respeito de chamado. Nunca visando a minha e a sua capacidade, porque nós não valemos nada se for comparado a Ele. Nunca visando a minha e a sua capacidade. É visando o poder, a glória redentora dEle. Que pode te capacitar, que pode te purificar, que pode enviar pessoas para te ajudar. Para que esse chamado se cumpra. Então para de inventar desculpa. Para de inventar desculpa. Todo chamado inventa desculpa. Então se você está inventando desculpa, é um bom sinal. Realmente você é chamado. Só que agora você tem que parar de inventar desculpa. Porque se você ficar inventando desculpa, vai vir aqueles que são oferecidos. Qual que são os oferecidos? Não foi chamado por Deus, mas está lá, eu estou aqui para fazer. Aí não tem o zelo, não tem o temor, não tem a noção de responsabilidade que você tem e faz de qualquer jeito. Aí o Senhor olha para você e fala lá, ó, fazendo de qualquer jeito, porque eu chamei você e você não foi. E isso aconteceu com Jeremias, mesmo ele aceitando o chamado, tinha gente que estava fazendo a mesma coisa que ele, mas o Senhor não estava com eles. Imagine quando recusa o chamado. Quando não tem alguém para bater contra. João, pega uma água lá para mim, por favor. Então, o segundo ponto é esse. Todo chamado inventa desculpa. Mas você tem que parar hoje de inventar desculpa. Nós somos muito bons de inventar desculpa e às vezes a nossa desculpa é até viável. As pessoas olham e falam, não, realmente, né? É difícil, né, por irmão? Mas você tem que parar de inventar desculpa porque Deus não chama ninguém desocupado. É você mesmo que Ele quer. Deus não chama ninguém desocupado. Boa desculpa pode até convencer pessoas, mas nunca vai mudar a sua história. Então você tem que parar com isso, para de inventar desculpa. Se levante, fale, eis-me aqui, envia-me a mim. Você fica aí no banco, julgando, quando Deus te chamou, e era para você estar no lugar dele. Mas como você não aceitou o chamado, tem os oferecidos que veio, tem os oferecidos que estão fazendo. Eu sei que é pesado, irmão, é pesado. Mas se a gente não prestar atenção para aquilo que Deus tem para nós vamos viver uma vida de mesmice, e depois vai chegando falando para o Senhor, Senhor, eu não tive tempo. Vai inventar desculpa para Ele. Para mim, para os outros, você pode até inventar desculpa, mas para Ele não tem desculpa, irmão.
Então pare de inventar desculpa e dá lugar para aqueles que não têm chamado. Você é um chamado de Deus, você é um escolhido de Deus. Todo mundo aqui sabe, a maioria, eu não digo os mais novos, a maioria que sabe, que tem anos de igreja, que tem um chamado de Deus, sabe qual é seu chamado, sabe qual é seu propósito, mas fica fugindo. Fica fugindo. Enquanto Deus está falando, vem. E todo aquele que foge, é impressionante que você pode analisar isso na sua vida e na minha vida. Todo aquele que foge, ele, em certo momento, ele chega, ele sente um vazio dentro dele. Ele está vindo para a igreja, ele está participando dos cultos, mas algo está faltando dentro dele. Irmão, peixe não vive fora d'água, você não vai viver fora do seu chamado. Você pode existir, é outra coisa totalmente diferente. Você pode conquistar coisas materiais, você pode ter uma boa saúde, mas vários momentos da sua vida você vai deitar a cama e vai deitar no seu travesseiro e vai falar: o que eu estou fazendo da minha vida? Porque não se trata aquilo que é material, se trata aquilo que é espiritual. Não se trata daquilo que o mundo tem para te dar, se trata daquilo que ele já te deu, mas você não aceita. É disso que se trata, é do seu chamado, é da sua responsabilidade com ele. Jeremias inventou desculpa, ele não queria também. Moisés inventou desculpa, também não queria. Isaías então não queria. E olha só que homens de Deus que nós temos hoje para aprender com eles. Mas a gente fala que quer ser igual a eles, sim ou não? Quero ver não falar, eu já falei. Muitas das vezes a gente fala que quer ser igual a eles, mas não quer passar por o que eles passou. Não quer a responsabilidade. Não quer abraçar a causa. Quem está comigo ainda, diga glória a Deus. Amém. O terceiro ponto. Irmão, eu não marquei quantos pontos que é. Só vou falando, aí a gente vai vendo quantos pontos que é. Terceiro ponto. O seu chamado, ele está entrelaçado com aquilo que você mais zela. O seu chamado está entrelaçado com aquilo que você mais zela. Eles chamam Jeremias, uma atribuição que eu não gosto de dar para ele, de profeta chorão. Jeremias, chorão, me dá um ar de sarcasmo, de zoeira, de rebaixar. Não sei se é para os irmãos também, mas para mim dá. Chamam ele de profeta chorão. Mas Jeremias, ele não era chorão, ele era quebrantado. Ele sentia a dor do povo. Ele sentia a desgraça que ia vir sobre o povo. Deus estava falando o que ia acontecer e o povo não se convertia. E quando ele ia escrever, ele começava a chorar. Por quê? Não é porque ele era chorão não, irmão, porque ele amava aquele povo. Ele tinha zelo pelo aquele povo, ele tinha zelo pelaquela nação. Outro que me lembro também é Neemias. Neemias, o irmão deles, Anani, vem até a Babilônia. Esqueci o nome da cidade, mas vem até onde o Neemias está. E ele chega e Neemias pergunta para ele, fala: como que está Jerusalém? Aí ele fala: olha, os muros foi tudo destruído e as portas estão queimadas pelo fogo. A primeira coisa que Neemias faz, ao ouvir essa notícia, ele senta, irmão, e ele chora. Por quê? Por causa do zelo, do amor que ele tinha pelaquela nação e pelo aquele povo. Aí, de repente, para você ver que isso vem de antes, porque ele já nasceu em cativeiro praticamente. Ele já estava ali no cativeiro há muito tempo. E outra, ele também era beneficiado, ele tinha sua zona de conforto. Mas ele ouve essa notícia, ele senta e ele chora, porque ele tinha zelo pelo aquilo. E como que a gente vê que ele tinha zelo? Porque foi ele que foi levantado por Deus para reconstruir os muros daquela cidade. Porque ele sentou, ele chorou, mas também ele orou, buscou a face de Deus e Deus o enviou. O seu chamado está sempre entrelaçado com aquilo que você mais zela. Se você vê que está faltando pessoas para cuidar dos kids e aquilo te incomoda, mas você fica, eu não sei se eu me ofereço, fico preocupado, mas eu não sei o que fazer, é o seu chamado, irmão. Você só está relutando. Se o seu chamado é no louvor, você fica com a vontade, você vê o ministério de louvor cantando aqui, você fica doido para cantar e aquilo fica queimando no seu coração, mas você fica relutando, irmão, é o seu chamado, você só está se auto-manipulando para você não cumprir ele.
E assim, se você vê o irmão John tá pregando aqui, fala, eu pregaria melhor que esse cara fala asleira. Esse cara nem sabe o que está falando, fala um versículo, depois fala outro, não tem começo, meio e fim. Eu queria pregar, eu queria estar lá, o coração queima para pregar também. Mas fica... É seu chamado, irmão, só que você está se auto-manipulando para não cumprir ele. Então a gente tem que parar de se auto-manipular. Se você sente aquilo queima no seu coração, se trabalhar com jovens, fala, nossa, eu vejo os jovens, dá uma vontade de se envolver, dá uma vontade de trabalhar, só que você fica relutando. É o seu chamado também, Deus está te chamando. Vem, os jovens precisam de você. Vem, a EBD precisa de você. Você vê o Carlos dando aula, fala, eu acho que se ele falasse isso seria mais legal. É o seu chamado, Deus está querendo que você trabalhe para Ele. Só que daí você fica pensando no peso, na responsabilidade, nas horas que você vai ter que gastar. Porque você sabe o peso que é. Se for um professor de EBD, você vai ter que tirar tempo de devocional para estudar aquela mensagem, para trazer para eles na forma que eles entendem. Então você sabe que tem um sacrifício. Você sabe que você vai ter que jejuar. Você sabe que você vai ter que orar em cima daquilo. Aí você fala, eu não quero. E porque você não quer, aquele que não jejua, não ora e não estuda, pode estar fazendo no teu lugar. Então está na hora de se levantar. Está na hora de zona de conforto. Olha só, Neemias, ele estaria numa zona de conforto perfeita. Ah, mas por quê? Ele estava na Babilônia, estava cativo. Irmãos, ele era copeiro do rei, cargo de confiança. Nada passava por ele, pelo rei, antes de chegar nele. Ele era copeiro do rei. Então era um cargo de confiança, ele poderia falar, não, eu estou bem aqui. Lá já está tudo destruído mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu estou bem. Ele estava na zona de conforto, mas tem que sair da zona de conforto e se lançar em zona de propósito. O que ele fez? Eu vou sair desse lugar, eu vou ir lá, e se Deus colocou no meu coração, é que eu vou fazer. Sabe o que a gente espera? A gente espera Deus enviar um anjo aqui, materializado, com uma espada na mão, falando, eu te chamei para isso. Quando Neemias só sentiu, Deus colocou no meu coração, então eu vou fazer. E ele se levantou contra um monte de gente. Não fique esperando grandes coisas de Deus se você não faz grandes coisas para Ele. Não fique esperando muito de Deus se você não faz o mínimo por Ele. Tem que parar com isso, irmão. Não adianta eu querer, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, meu tempo devocional, meu jejum e minhas orações como estão? E minha dedicação àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, como que está? Aí eu quero que Deus faça cair fogo do céu quando as minhas orações nem passam do teto, porque nem ora. Seu chamado tem responsabilidade, mas se Deus te chamou é porque Ele sabe que você pode cumprir. Ele sabe que você é capaz de cumprir. Todos sim achavam incapaz. Achar incapaz é o primeiro passo para quem foi chamado. Porque não é visando você mesmo, é visando Ele. Então não importa. Eu acho que não dá, mas Ele falou que dá, então vamos para cima. Eu acho que não vai acontecer, mas não se trata do que eu acho, se trata daquilo que Ele falou. Se isso queima teu coração, se isso move teu coração, seja qual, eu sei que está passando alguma coisa aí na sua cabeça, seja qual desses que eu já falei, eu deixei de falar, se algo queima no teu coração, se algo vem na tua cabeça agora, entenda isso, é Deus que está falando para você. Ei, você não veio aqui à toa, eu queria falar que o seu chamado ainda está de pé, mas você tem que se levantar para que ele se cumpra. Ele não unge cabeça errada não, irmão, ele te chamou. Essa é boa. O chamado, é aqui que a gente foge já. O chamado é perseguido. Pessoas se levantavam para impedir Jeremias, para que ele cumprisse o chamado. E isso deixa muito claro. Tipo assim, não era simplesmente para prender ele. Queriam calar a voz profética dele. E lá em Jeremias, no capítulo 12, 21, vai dizer: não profetize no nome do Senhor, senão vamos te matar. Lembra-me de vários servos do Senhor sendo perseguidos pelo seu chamado, irmão. Muitos. Lá no 22 também, ele era perseguido. Eles falavam para ele: ei, não é para você profetizar mais o nome do Senhor, porque senão a gente vai te matar. Sabe o que a gente espera quando a gente é chamado?
aplausos. A gente espera ser, nossa, que eu desço do púlpito aqui e todo mundo vem me abraçar. E falar, ô irmão, que palavra. Irmão, não espere isso daqui não. Não espere que as pessoas venham te abraçar, venham falar, meu Deus, não. Normalmente a gente vai ser perseguido. A gente vai ser caluniado. A gente vai ser difamado. O chamado tem um peso, tem uma responsabilidade. E se você entende isso, e sabe que Deus é poderoso para te livrar de toda a perseguição e de toda a morte, assim como Ele livrou Jeremias, então você está esperando o quê para se levantar? Ah, irmão, mas eu tenho medo de ser perseguido. Então, fica aí existindo. Aí eu quero ver a desculpa que você vai inventar para ele depois. Aí lá vocês se resolvam. Aqui, que nem eu disse já, vocês podem inventar qualquer desculpa. E aí, para ele? Irmão, temos tão pouco tempo para servir esse Deus. Ele fez tanto por nós. Ele nos guiou, Ele nos instruiu, Ele nos livrou de acidente, Ele nos livrou da morte, Ele abriu a porta, Ele fechou portas que não era para nós, Ele sempre esteve no centro das nossas vidas e a gente não consegue ser grato a Ele nem com o nosso serviço. Fica inventando desculpa, deixa para o Carlos que se vire. Deixa para a Jani que se vire. Deixa para o João. A gente vai chutando, empurrando com a barriga. E aí depois, mostre-me suas mãos. O que você tem aí para me oferecer? Ah, Senhor, eu te chamei para louvar, né? Você louvou? Ah, Senhor, então, é que eu não tinha tempo. Falar, você acha que eu te chamei sabendo que você não tinha tempo? Eu te chamei para pregar. Você pelo menos estudava a Bíblia, pregava para, não num púlpito, mas pelo menos para o seu colega de trabalho? Ah, Senhor, eu tinha vergonha. Falar, então se você tinha vergonha para falar de um Deus que te salvou, te libertou, te curou, te transformou, então você não é digno de entrar no meu reino. Aparta-te de mim porque eu nem te conheço. Vocês têm que entender, irmão, que a coisa é séria. E um profeta, a característica de um profeta não é, a maior característica dele não é fazer milagres, não é fazer maravilhas. A maior característica de um profeta é chegar no meio de um povo e falar, arrependa-se, porque senão o Senhor vai destruir você e a sua casa. A maior característica de um profeta é falar para você que Deus está falando para você se consertar, está falando para você se corrigir. Essa é a maior característica de um profeta. É falar aquilo que Deus manda ele falar. É falar aquilo que Deus falou para ele falar. Não importa se vai levar pedrada, não importa se vai ser perseguido, não importa. O que importa é, ele mandou, então eu tenho que fazer. E isso se atrela ao seu chamado. Aquilo que Deus entregou em suas mãos e você está enterrando o seu talento ali, fingindo que ninguém está vendo. Ah, eu estou passando despercebido. Irmão, se tem umas pessoas que é boa em enxergar talento e saber que tem talento, são líderes de igreja. Seja líder de jovem, seja pastor, seja presidente. Estão com os olhos atrelados assim, falando, nossa, aquele ali, se levantasse para fazer, irmão, ia ajudar muita gente. Aquele ali, se levantasse e falasse, agora nós vamos com tudo, eu tenho certeza que Deus ia usar muito. Só que você fica ali, escondendo seu talento, fingindo que ninguém está vendo. Primeiro já está enganado, que ele tudo vê, ele sonda mentes e coração. Então a gente tem que parar com isso. Eu até me perdi nos pontos, mas vamos lá. Glória a Deus. Bom, o chamado, ele exige renúncias. É semelhante ao que eu já falei. Por quê? Qual foi a renúncia que Jeremias teve que ter? Assim disse o Senhor para ele, você, Jeremias, não se case e nem tenha filhos nesse lugar. Olha só. Jeremias recebeu essa de Deus, essa pancada dele. Já quase menocauteou Jeremias ali. Você nem se case e nem tenha filhos nesse lugar. Deus não está falando isso para nós hoje. Deus está falando, eu quero que você se case. Eu quero que você construa família.
Mas antes de você pensar em tudo isso, eu quero que você se levante para fazer aquilo que eu te chamei para fazer. A nossa renúncia com o nosso chamado, ela tem muito a ver com as disciplinas espirituais. Irmão, não é só quem prega que tem que jejuar e orar. Quem louva também. Louvor, amém? Amém. Glória a Deus. Não é só quem prega que tem que jejuar e orar. Louvor tem que fazer isso. Professor de EBD tem que fazer isso. Irmãos, quem limpa aqui tem que fazer isso. Isso é para todos nós, eu e você. Independente de classe social, de gordura, igual eu estou um pouquinho gordinho. Independente de qualquer coisa, irmão. Eu e você temos que praticar as disciplinas espirituais. E a partir do momento que a gente pratica o jejum, a oração e a leitura da palavra, aí a gente vai entender. Ah, ele falou, me sinto incapaz, mas ele me chamou, então com ele eu consigo. Porque enquanto você não mata a sua carne te domina. Aí você fica falando, eu não consigo, eu não tenho jeito, para mim não dá. Enquanto ele está falando, ei, se você se atentasse para ouvir a minha voz, para se consagrar a mim, para renunciar às suas vontades, seus desejos, a sua Netflix, a sua saidinha no final de semana, para pensar naquilo que eu tenho para você, você ia parar de se sentir incapaz e entender que a sua capacidade não dita nada, quem dita sou eu. A gente vê isso com Davi. Olha eu pulando de livro de novo. A gente vê isso com Davi, irmão. Davi era pequeno. Quem era para enfrentar Golias era Saul. Porque Saul, o maior de Israel, batia nos ombros dele. E ele estava lá, tremendo de medo. Davi não foi lá para ele falando que ele era o bicho. Eu sou o cara, eu vou te derrubar, porque eu já derrubei leão, eu já derrubei urso. Não, ele falou bem assim: você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele estava falando? Eu sou incapaz de fazer, assim como esses homens acham que são incapazes também, mas aquele que me escolheu, ele me capacitou para que eu venha fazer isso e cumprir o propósito que ele colocou na minha mão. Para de inventar desculpa, irmão. Já estão tudo grande já, tudo amadurecido. Quem tem chamado sabe do que eu estou falando. Essa palavra nem dói em você, ela te faz refletir. Eu assim espero para mim não apanhar depois. Ela te faz pensar. Se está te confrontando, é o lugar que Deus está querendo trabalhar em você. Se você está sentindo um incômodo, dependendo do que eu falo, é onde que Deus está querendo trabalhar em você. E isso vai até para quem já está cumprindo o chamado. Porque muitas das vezes no meio do chamado, o que acontece? Eu vou ir para o próximo ponto. Que Deus me ajude. O chamado se cansa. O chamado fica cansado, irmão. Ele quer desistir. Tem hora que o chamado pesa tanto, irmão, que você entra dentro de uma caverna como Elias e fala, Senhor, eu não quero mais, tira a minha vida. Ei, irmão, o chamado muitas das vezes tem o desejo de morrer. Que isso, irmão? Se morrer, se matar, vai para o inferno. Não, irmão. O crente que é chamado, que entende que o Senhor é Salvador na vida dele, ele fala, eu não vou me matar. Ele fala, Senhor, tira a minha vida. O chamado, ele chega a um ponto, irmão, que você sente o peso. Você olha ao redor, as pessoas não te ajudam. Você olha ao redor, parece que ninguém está com você. Você fala com Deus e parece que não tem nada do outro lado. Você começa a murmurar com Deus, reclamar com Deus. Foi isso que Jeremias fez. Jeremias pegou e falou para Deus o seguinte. Deixa eu só achar o livro aqui, mas Jeremias falou para Deus o seguinte, olha, Senhor, tudo que eu falo é um peso para essas pessoas. Depois que eu falo, eles querem me matar. Eu não quero mais isso, eu não vou falar mais em nome do Senhor. Tira a minha vida, Jeremias falou. Ele falou bem assim, igual o Jó disse, ele disse, maldito foi o dia que a minha mãe me concebeu, porque eu não morri antes de eu nascer. O cansaço, a exaustão tinha tomado conta de Jeremias. Ao ponto que ele falou, meu Deus, eu quero morrer, eu quero desistir. Ele não queria mais. Porque o chamado traz isso, irmão. Traz cansaço. Traz fadiga. Você se sente incapaz. É outro momento que você se sente incapaz. Porque Jeremias falou para ele, olha, seria melhor que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe. Por que ele falou isso?
Porque o Senhor lá atrás falou, antes de tua mãe te conceber, eu te escolhi. Ele, inconscientemente ou não, ele está falando, já que o Senhor me escolheu lá, eu deveria ter morrido lá, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Está doendo muito. Não pense que não vai doer. Vai doer. Vai doer porque o seu zelo, o seu amor pelo esse chamado faz com que você se preocupe demais, faz com que você se entregue demais, faz com que você se sacrifique demais. Chega um momento que você olha e fala, Senhor, eu estou fazendo tanto, eu estou fazendo tudo que o Senhor falou para mim, Senhor. Eu estou entregando tudo de mim, Deus. Eu estou me arrastando aqui, mas nada está acontecendo, eu estou tão cansado, eu estou tão exausto, eu quero tanto desistir. Vai chegar a esse ponto. Mas o que acontece com quem é chamado? A gente não desiste. A gente não consegue desistir. Porque o escolhido não tem escolha. Não adianta o tanto que você corra. Não adianta o tanto que você se coloque dentro de uma caverna. Ele vai falar, sai para fora, que eu quero falar com você. Eu tenho um propósito com você, não é com quem te abandonou. Eu tenho um propósito com você, não é com quem te traiu. Eu tenho um propósito com você, não é com quem que virou as costas para você. É com você que eu tenho um propósito. É com você que eu tenho um chamado. É cansativo, é. Todo chamado, irmão, quando ele chega nesse ponto, igual Elias chegou, igual Jeremias chegou e vários outros, Paulo pegou e falou bem assim, olha, para mim seria melhor eu morrer e estar com Cristo. Seria muito melhor. Mas o chamado queimava tanto dentro dele, ele falou, mas porém, por causa de vós, é necessário que eu permaneça mais um pouco. Todo chamado chega a esse ponto, porque ele não quer desistir. Ele fala que quer. Ah, Senhor, eu quero morrer, você não quer morrer. Senhor, eu quero desistir. Não, você não quer desistir. O que você quer? Você quer que um colo do Senhor, você quer um abraço do Senhor, você quer que o Senhor pegue e fale para você, ei, eu estou contigo, não desanime, não pare. É isso que o chamado espera quando ele está nesse ponto, quando ele está nesse nível. Ele está esperando um abraço do Senhor, e o Senhor fica em silêncio, por quê? Ele entende. Fala, desabafa, meu filho. Desabafa, bota para fora. Jeremias colocou um monte de coisa para fora. Eu não vou falar mais com o Senhor. Eu não vou falar mais em teu nome. Eu não quero mais falar em teu nome. Mas só que daí Jeremias falou, mas tem uma chama que queima dentro de mim. Oh, glória a Deus. Tem uma chama que queima dentro de mim. E eu não consigo contê-la. Eu não consigo pará-la. Porque quando você é chamado, irmão, seu chamado, como eu já disse no início, antecede a sua existência. Seu chamado já está dentro de você. Você e o seu chamado já são um só. Então, você não consegue desistir. Por quê? Porque você sabe que aquele que te chamou é fiel para cumprir as promessas na sua vida. O chamado, quando ele está nessa crise, ele fica reclamando com Deus. Eu já fiz isso, irmão. Teve uma vez que eu falei que eu me identifiquei com Jeremias por causa disso. Eu falei para Deus, eu não vou saber, eu não quero mais saber. Eu falei desse jeito, eu estava dentro do meu quarto. Eu não quero mais saber de ir para a igreja. Eu não vou mais ler a tua palavra. Eu não quero mais saber de servir ao Senhor. Já estou falando para o Senhor aqui agora. Olha só. Mas no meu inconsciente eu estava falando, Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu preciso sentir a Tua presença. Eu quero que o Senhor, enquanto eu falo isso, eu jogo isso para fora, o Senhor venha com a Tua presença e enche esse quarto e vem e fala, eu estou contigo. Era isso que eu queria naquele momento. Eu não queria desistir, irmão, porque eu não tenho mais para onde voltar. Você não tem mais para onde voltar. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado por Deus, então você não tem mais para onde voltar. Agora você, a única coisa que tem que fazer é cumprir o seu chamado. Se todo mundo fizesse igual Eliseu, Elias chegou, jogou a capa, ele é chamado profético. Espera aí, eu vou fazer um negócio ali. Tá bom, mas volta logo. Foi lá, queimou tudo, falou, vamos, então estamos juntos. E quando Elias foi subir, ele falou, o que é que você quer? Faça um pedido.
Não quero ouro, não quero prata, não quero nada não. Eu quero unção dobrada daquilo que você carrega, que o Senhor entregou nas suas mãos. Eu quero que dobre para que eu possa fazer muito mais pelo Senhor. E aí, vamos se levantar igual esses homens ou não? Ou vamos ficar só inventando desculpa? Vamos se levantar como os guerreiros e guerreiras do Senhor? Ou vamos só ficar inventando desculpa? Aí você pode me falar, eu já estou acabando, porque tem a nossa assembleia. Aí você pode falar, mas eu não sei ainda qual é o meu chamado. Primeira coisa, o dono do chamado, ele vai te falar. O que está faltando não é você entender, é você buscar. Você falar, Senhor, senta, tenha uma conversa sincera com o Senhor. O Senhor ama conversas sinceras. Para com essa hipocrisia. Oh, Senhor Deus. Não, entra no seu quarto, irmão. Entra no seu quarto e fala, Deus, eu sou fraco. Eu sou falho. Eu tenho um pecado de estimação que não sai de mim. Eu sou impuro, Senhor. Eu sou isso. Eu não sou um nada. Mas o Senhor falou que o Senhor me chamou para isso. O Senhor falou que o Senhor me escolheu para isso. Então, se o Senhor falou, me purifica hoje. Me lava hoje. Me transforma hoje, porque a tua palavra diz, por mais que os seus pecados sejam vermelhos como puro escarlate, mais brancos que a neve se tornarão, mais brancos do que a pura lã. Então, se a sua palavra disse, faz isso hoje na minha vida. Só que a gente acha que esconde alguma coisa de Deus. Você não esconde nada dele, irmão, então já fala logo com ele, já joga para fora. Entra no seu quarto, se você não fizer isso hoje, faça amanhã. Chega do seu trabalho, entra no seu quarto, abre a porta, senta, nem precisa nem ajoelhar, já senta. Senta e fala, Senhor, vamos ter aqui, até esqueci a palavra dos jovens que eu já falo, vamos ter aqui uma conversa. Hã? Vamos ter uma DR aqui. Vamos ter uma DR, Senhor. Mas fala, irmão, desabafa. Joga para fora. Fica esperando dinheiro para psicólogo, não. Joga para fora. Fala para ele, Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou falho. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu não consigo sozinho. Canta aquele louvor para Ele. Preciso de Ti, Senhor. O Senhor cresça e eu diminua. O Senhor apareça e eu me constrange. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Fala para Ele que sem Ele você não consegue. Joga para fora, irmão. Para de ficar guardando isso dentro de você. Isso está te matando por dentro. Deus está falando para mim que tem pessoas que estão morrendo por dentro. Quando está aqui na igreja, todo domingo. Isso está te matando por dentro. Joga para fora. Lança sobre Ele. Fala com Ele. Entrega para Ele. Você fica falando, Senhor, eu tenho um chamado, mas eu sou tão fraco, Senhor. Senhor, eu tenho um chamado, mas eu sou tão falho, Senhor. Senhor, eu tenho um chamado, mas eu não consigo me livrar disso. O Senhor está falando, só entrega para mim. Só jogue nas minhas mãos, só fale comigo. Tenha um momento comigo. E Ele vai agir, irmão. Ele vai trabalhar. É dia de agradecer. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para trabalhar na obra do Senhor, para se entregar nos caminhos dEle, para estar andando com Ele, visando não a sua capacidade, mas o poder que Ele carrega. Então seja sincero com Deus. Fala para Ele. Fala, Senhor, aquela pessoa está me empatando. Cumprir o meu chamado. Eu só estou entregando, irmão. Aquela pessoa está me empatando de cumprir o meu chamado. Senhor, aquele pecado, Senhor, de estimação, está me empatando de cumprir o meu chamado. Porque eu sei a responsabilidade, eu sei o peso, mas eu não estou conseguindo. Senhor, eu preciso tanto de transformação. Eu preciso tanto de Ti. Só que a gente espera que nem o leproso. Esqueci o nome dele. Oh, Jesus, me ajuda. Que nem aquele que foi enviado a Eliseu, Naamã. A gente espera que venha um profeta. Você viu? Ele chegou lá. Aí o profeta falou, ó, vai lá no rio, se mergulha 7 vezes, tá tudo certo. Ele falou, mas eu achei que ele ia vir aqui, ia levantar as mãos sobre mim, ia falar com o Deus dele, e eu seria curado. A gente espera muitas das vezes isso. Ó, toma a cura do seu pecado de estimação.
Toma cura do seu comodismo. Toma cura das suas desculpas. Toma cura disso e daquilo. Mas o Senhor está falando hoje para mim e para você, se você não se posicionar, vai ficar sentado esperando o profeta, que eu não vou enviar profeta para quem já sabe o que tem que fazer, para quem já sabe a posição que tem que tomar e não toma. Você já sabe, você já tem noção disso, só que fica aí se vitimizando. Aí, voltar no que eu ia falar, por exemplo, você fala, mas eu não sei qual é o meu chamado. Se você acha que você não tem um chamado ainda, por mais que você tenha, vamos então fazer um trato comigo aqui nessa noite. Vamos cumprir, já que você não sabe o seu chamado individual, vamos cumprir o nosso chamado coletivo. Qual é o nosso chamado coletivo? 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aqueles que vos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Esse é o chamado para todo cristão. Coletivamente, não individual. E quando você começar a cumprir esse chamado, de buscar a santidade, a salvação progressiva, a partir deste momento que você começar a cumprir esse chamado, os seus olhos espirituais vão abrindo e você vai começar a entender qual que é o seu chamado individual. Mas enquanto você ficar esperando que o Senhor faça grandes maravilhas, você nunca vai sair do lugar que você está. Vamos se colocar de pé para acabar, para a gente ter a nossa assembleia. Que Deus venha completar essa palavra nos vossos corações. Quem entendeu a palavra aqui, diga amém. Irmãos, você pode achar que muitas das vezes eu falo isso porque eu já ouvi. Teve uma pessoa que falou para mim o seguinte: Jonathan, quando você vai pregar, parece que você fica brabo, né? Você enfeia a cara e tal. Irmãos, eu entendi uma coisa. Se o Senhor mandar falar, eu vou falar. Você gosta, você não gosta. Se o Senhor falou, irmão, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou entregar para você. Se você quer aceitar ou não, aí já não é comigo. E é assim que esse homem de Deus fez. Esse homem de Deus, Deus falou, vai lá à porta do templo. E você vai falar para todos aqueles líderes religiosos que eles vão ficar cativos e é para eles se arrepender. E os caras chegavam e olhavam para ele e falavam assim, que pecado cometemos nós? E os caras perseguiam eles, os caras jogaram ele numa cisterna, os caras amarraram ele no tronco, os caras ameaçaram matar a ele, mas ele não parava de entregar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E eu e você, nesse comodismo que estamos, nesse meio que estamos hoje em dia, que tudo é mais fácil, que tudo é mais acessível, o nosso chamado está muito mais fácil de ser cumprido, mas só que nós ficamos inventando desculpas. E qualquer perseguiçãozinha, pronto, eu já vou parar. Que isso, irmão? Você é mais que isso. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Eu sempre falo isso porque o evangelho de hoje as pessoas estão se achando simplesmente com um filhinho mimado. O evangelho de hoje as pessoas se acham apenas que são uma criancinha que o pai tem que adular. Mas o Senhor não te chamou para ser um bebezinho de colo, não. A hora do leitinho espiritual já passou para muitos aqui. É hora de comer alimento sólido, é hora de você entender que a renúncia tem que acontecer, que a consagração tem que acontecer, que o chamado tem que ser cumprido, porque enquanto você não se levantar, você nunca vai sair desse lugar que você está, esse lugar que você deita no travesseiro e se sente tristeza, sente ansiedade, sente a depressão querendo chegar no seu colo, enquanto você fica aí se murmurando, reclamando, o Senhor está falando, eu estou te chamando para cumprir o seu chamado, você já sabe o que tem que fazer, mas você não se levanta. Recebe, é de graça, irmão. Isso é uma palavra para mim também. É um tapa na minha cara também. Não vem pensando que o irmão está falando, não. Eu apanho com isso também, irmão. Primeiro vem para mim. Primeiro o Senhor falou comigo. Para de achar que é visando sua capacidade. Para de achar que eu pensei no seu chamado por conta de você.
por causa do meu nome, é do poder que eu carrego, é da glória que eu carrego. É eu que faço, é eu que falo, é eu que mando, é eu que desmando, é eu que abro a porta, é eu que fecho a porta. Então basta eu falar e vai acontecer. Então para de ser um covarde, para de se vitimizar e se levanta. Isso foi ele falando para mim, tá? Se você recebeu aí também, glória a Deus por isso. Mas é assim. Então quantos hoje aqui, vamos ver os corajosos, vai parar de se inventar desculpa, vai parar de ficar no comodismo, vai sair da zona do conforto e vai se levantar para cumprir os seus chamados. Quantos diga amém? Amém. Glória a Deus. Assim eu, Carlos, Carol, Geni, João, todos os outros que estão trabalhando junto com nós almejamos e desejamos que você se levante. Porque quando você se levantar, irmão, o inferno vai ter que bater por retirada. Quando você se levantar, irmão, o inferno vai ter que correr. Quando você se levantar para nos ajudar, irmão, o inferno vai se amedrontar. Por quê? Porque quando um chamado é levantado, irmão, e vai cumprir aquele chamado, não importa o que o inferno faça. Deus é glorificado. Então Deus está esperando você. Deus está te chamando hoje. Hoje. Deus está te chamando de volta. De volta para os caminhos dele? Se você estiver afastado, sim. De volta para quê? De volta para cumprir o chamado que ele já te entregou. E você está negligenciando. Amém? Amém? Glória a Deus. Chamo o Ministério de Louvor. Peço que você feche seus olhos nesse momento. Espero que Deus complete a palavra em vossos corações. Canta aquela Vocês cantaram lá da Vissácia? Esqueci. Não. Marca da promessa? Isso. Marca da promessa. Isso. Apaga as luzes, fazendo um favor. Então, irmão, você tem que entender. Seu chamado ainda está de pé. Deus já te chamou. Deus já te escolheu. Deus já te separou antes de sua mãe te conceber. Só que agora, você tem que se colocar de pé. Tem que falar. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele falou que vai acontecer, pode gigante se levantar, pode leões e ursos se levantar, pode Saul me perseguir, mas se ele falou, vai acontecer. Pode meus próprios irmãos se levantar contra mim. Assim que Jeremias sentiu, os próprios irmãos dele queriam matá-lo, queriam silenciar a voz profética dele. Os próprios irmãos dele jogaram ele dentro de uma cisterna. Os próprios irmãos deles amarraram ele em tronco e açoitaram, bateram nele. Ele ficou preso vários tempos dentro de uma prisão, no palácio, no templo.